Você entende o caipiracicabano, um sotaque arrastado lá do interior de São Paulo? É o jeito caipira de falar, Renata. Um dialeto carregado de charme e humor. Humor. Mariana Godoy, é a língua se reinventando. Você falou direitinho, Márcio. Valeu. É a língua viva, criando variações regionais, ganhando cores diferentes. O sotaque do caipira paulista é bem conhecido, é assim mesmo, é porta, porteira, portão, mas na cidade de Piracicaba, à beira do rio, celebrado em música, às vezes parece que estamos em outro país. O rio de Piracicaba. Às margens do rio eternizado pela música, Piracicaba, no interior de São Paulo, é o endereço do caipira. Nós temos dessa banda, você atravessa a banda de lá, você sobe o rio acima. Chega na primeira entrada, você quebra o braço esquerdo. Você quebra o braço esquerdo, você acha a Rua das Seis Marias. Daqui lá é um tirinho de espingarda. Um quarteirão às direita, outro quarteirão às direita, não pega nenhuma esquerda. Aqui o sotaque carregado e a velocidade na pronúncia dão origem a expressões enigmáticas. Que hora que agora? O que é isso? Que hora que agora? A que hora que é agora? Isso. O quê? O que interessa agora é embora. O que interessa agora é embora. Ah! É um vocabulário próprio. Eles conseguiram reinventar a língua portuguesa. Esse dia saiu um jogo aqui, mas saiu um forfé danado. A forfé era de corrida de cavalo, né? Mas aqui mudou. Forfé, confusão. Ih, deu forfé. Inspirado no balde, surgiu o verbo bardear. Vou transportar uma TV. No caipira eu vou bardear. E nesse lugar está a pessoa que apitou na curva. Pitou na curva porque ele morreu, não? Ele bateu com as velhas. Esse jeito especial de falar deu origem a várias anedotas. A mais famosa, na barbearia. O barbeiro perguntou ao freguês, arco ou tarco? Álcool ou talco? E o cliente respondeu verva, aquavelva, uma colônia. O diálogo arco, tarco, verva virou símbolo do caipirês e deu nome a um livro, o Dicionário do Dialeto Caipiracicabano, com 3.000 expressões dessa variação da língua portuguesa. Passou aqui agora de pouco um cidadão glostoroso. Antigamente tinha a glostora, que se passava no cabelo. Então se dizia que quem passava glostora no cabelo era glostoroso. Todo elegante, todo bonito, perfumado. O escritor Cecílio Elias Neto pesquisou a origem das expressões e chegou a uma conclusão. Sotaque português com a linguagem indígena deu exatamente, começou a dar esse gutural, comer algumas vogais, algumas consoantes. Nós que trabalhamos com taques aí na praça, e nós já aprendemos um pouquinho mais, já, porque a gente vai muito para São Paulo, vai para Campinas, essas coisas. Mas o que fica por aqui mesmo é aquele arrastado. Viu? Tão tradicional quanto o sotaque é o time da cidade, o 15 de Piracicaba, representado pelo Nhoquim, um simpático caipira. A torcida usou o dialeto para reinventar o hino do clube, e o resultado ficou bom demais. Pastel de carne, garrafão de pinga, amendoim torrado, já que tá que fique, 15, 15, 15, vitória! O 15 de Piracicaba disputa hoje a Série A3 do Campeonato Paulista, o que corresponde à antiga terceira divisão. Mas o amor da torcida não diminuiu. Amor, aliás, viu, Márcio? Tão tradicional, tão típico quanto o sotaque do piracicabano. É a força de uma tradição forte no interior de São Paulo, empurrando um time de futebol até. Força, tem que ter personalidade para assumir o sotaque, mano. É a força da tradição.